A maioria dos esportistas consomem quase o dobro de proteínas do que precisam. Você imagina o desperdício do ponto de vista... E faz mal para... Faz mal. Pensa uma coisa, o organismo, nosso corpo, a palavra mais, assim, mais importante do nosso organismo é o equilíbrio. Tudo que há mais é ruim, tudo que há menos é ruim. Então, do ponto de vista nutricional, o que gera equilíbrio é a suficiência. Se você tem uma dieta que não te supre as suas necessidades de algum nutriente, ela é insuficiente, pode causar desequilíbrio. E quando você joga para dentro a mais, o seu corpo não é uma lata de lixo. Ele vai ter que processar aquilo que você consome. Algumas coisas são acumuladas, como, por exemplo, calorias, que você vai engordar, né? Ou, por exemplo, proteína. Proteína é algo que o nosso corpo não guarda. Se você consumir excesso, ele é obrigado a quebrar essa proteína que entrou dentro de você. Você manda ela pro seu fígado e fala assim, nossa, estou cheio de proteína, o que o corpo vai fazer? Ele vai quebrar essa proteína, né, gerando subprodutos, que a gente chama de metabólitos secundários, que é a amônia. Né? Que é a amônia, que daí começa a aumentar o nível de amônia no sangue. Daí o corpo vai, manda a amônia pro fígado, começa a fazer ureia. E ureia, seu corpo vai lá e consegue eliminar pelo xixi. Seu xixi basicamente é ureia. Né? Tem uma parte de ureia. Então, por isso que quando a gente faz exames de sangue, a gente consegue identificar exatamente qual é a dieta desse paciente. Se ele tem uma ureia muito alta, ou uma creatinina baixa, por exemplo, você começa a suspeitar que esse cara tem um excesso de proteína consumida. Tá? E aí, Hanna, só para estender, como é muito legal essa coisa de você conhecer a metabologia do corpo, fisiologia, excesso de proteína gera excesso de amônia, que é uma substância altamente acidificante. Nós temos um pH do nosso corpo que tem que se manter. Porque quando a gente fica muito ácido, porque as substâncias ácidas começam a crescer em quantidade no corpo, a gente corre um grande risco de morrer, porque várias enzimas, que são proteínas do nosso corpo, trabalham com o pH certo. Se você deixar ácido, praticamente essa enzima ela muda de formato e ela não exerce mais a função dela. Então, enzima é uma proteína que tem uma função. Uma enzima vai lá e vai digerir alguma coisa, vai sinalizar para o seu hormônio alguma outra coisa. Enzimas são como se fossem mensageiros do nosso corpo. Então, por exemplo, você pega o leite da vaca lá, você põe limão, ele coalha. Não faz lá o iogurte assim? Por quê? Porque no pH ácido, a proteína mudou de formato, ela era líquida e ela ficou sólida. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Então, você não pode acidificar de jeito nenhum, porque você morre. Então, o que o corpo faz? Ele começa a desesperadamente procurar uma forma de compensar essa acidose. E a única forma que ele sabe, que ele consegue fazer, é buscando substâncias alcalinas. E onde estão essas substâncias? Nos ossos. Então, o nosso osso tem carbonato de cálcio. O carbonato, ele neutraliza. Quando você faz molho de tomate na sua casa, você já tem essa dica de jogar um tico de bicarbonato de sódio que tira a acidez do molho? Exatamente o que acontece no nosso corpo. Então, quando a gente começa a acidificar, nosso corpo começa a tirar cálcio do osso para soltar o carbonato, para neutralizar o pH. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma dieta com excesso de proteína todos os dias, que ela está o dia inteiro descalcificando o osso para neutralizar o pH. Daí você me pergunta, o que vai acontecer com esse osso na meia-vida dessa pessoa? Vai estar poroso. Isso se chama osteoporose. Você sabe qual é o país do mundo que tem maior incidência de osteoporose? Brasil. Não. Estados Unidos. Porque quando a gente fala de osteoporose, parece que falta cálcio, né? Não daí, é a falta de cálcio, a osteoporose. Não, é quanto você descalcifica seu osso. E quem que mais descalcifica osso? Quem consome mais proteína. E qual é o país do mundo que tem maior índice de osteoporose? Estados Unidos? Não, a Suíça, a Suécia. Aquela mulherada que toma leite pra caramba. Você sabe, na Suíça, a Suécia... Lembra da Suíça que é chocolate? A vaca malhada com sina dourada no pescoço, pulando nos Alpes. É muito laticínio que gera excesso de acidez. Então, não é tão... Essa coisa, precisa tomar leite pra ter cálcio. Minha amiga, você precisa parar de descalcificar seu osso. Na idade adulta, queridas... A gente não vai mais fazer osso, a gente preserva o osso que a gente tem. Sim. Até porque não tem como enfiar, não é que vai lá e fica enfiando, vamos enfiar um cálcio aqui no osso. Não. A gente fecha as epífises ósseas, a pontinha do osso onde ele cresce, quando a gente vira adulto. Depois, minha amiga, é ladeira abaixo.
tem que preservar a ossatura. Então, atitudes nossas que fazem acidose descalcificam ossos.